Então, bom dia a todos. Eu separei um salmo hoje para nós conversarmos sobre e pensarmos sobre as dimensões do cuidado de Deus, o Salmo 124. Se você for olhar, talvez a sua Bíblia tenha aquelas informaçõezinhas antes dos salmos, né? Algumas têm umas anotaçõezinhas assim, algumas têm umas interessantes, né? Para tocar com instrumentos de corda ou para tocar com tambores. Outras têm para o regente do coro, né? E se a sua Bíblia então tem dessas, o Salmo 124 não tem essas anotações musicais. Mas ele vai ter uma anotação de quem de quando, né, ele está escrito, ou seja, de quem está escrito, que é um salmo dos peregrinos, ou seja, de pessoas que não estavam na sua terra, mas que estavam caminhando para ou retornando para a sua terra, e ainda diz ali um salmo de Davi. E aí a gente tem toda a questão de salmo de Davi, que a gente não sabe, né? Os salmos Davi ou de Davi, a gente não sabe se são salmos escritos por Davi, ou escritos para Davi, ou escritos no período do reino de Davi. Davi meteu o nariz na história, né? Mas a gente não sabe exatamente quanto, mas esse é um dos salmos davídicos, entre todos os outros salmos que traz ali. É um salmo curtinho, basicamente traz 4 assuntos, e são esses 4 assuntos que nós vamos ver as dimensões. Eu tinha colocado no título as 4 dimensões do cuidado de Deus, mas daí estourava aqui no canto da imagem, daí eu tirei o 4. Então eu deixei as dimensões, mas já acabei de estragar porque são 4, tá? Então são 4 dimensões. Mas para quem não sabe, nós vamos ler todo o Salmo 124. Se você já viu na sua Bíblia, ele é bem curtinho e ele está todo aqui. Eu também tenho ele aqui. Será que está na mesma versão? Tá na mesma versão. Salmo 124, nessa versão que está aí, você pode acompanhar na sua ou nessa, como quiser, diz o seguinte: se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado, aí ele para e fala assim, que Israel repita. E aí Israel repete: se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, quando se enfureceram contra nós. As águas nos teriam arrastados e as torrentes nos teriam afogados. Primeiro um inimigo físico, depois um inimigo natural. E aí ele ainda repete: sim, as águas violentas nos teriam afogado. Versículo 6, bendito seja o Senhor que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Versículo 7, como um pássaro escapamos da armadilha do caçador, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. E o último versículo diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dentro desses 8 versículos, eu não fui matemático, portanto, a primeira dimensão usa 5 versículos, a segunda dimensão usa 1 versículo, a terceira dimensão usa um versículo e a quarta dimensão usa 1 versículo. Né? Então, eu não sei dividir corretamente do ponto de vista matemático, mas eu sei dividir do ponto de vista gramatical ou textual, e por isso nós vamos para a primeira dimensão. Primeira dimensão dentro desses cuidados de Deus que a gente encontra no Salmo 124 é Deus cuidando do povo de Israel dentro da dimensão da companhia. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, e aí ele para. Nosso lado quem? O escritor? Nosso lado eu e o interlocutor? Aí ele fala, não, peraí, vamos deixar bem claro? E aí ele fala, que Israel repita. E aí Israel todo, o povo todo dizendo, se o Senhor não estivesse do nosso lado. E aí ele cria aqui uma negativa para fazer uma afirmativa. A linguagem tem dessas, né? Fala assim, se não isso, nós não aquilo. Ou seja, se isso, nós aquilo. Era porque Deus estava do nosso lado que nós não perecemos contra o inimigo, não fomos engolidos pelas águas e não morremos afogados. Por isso, porque Deus estava ao nosso lado. Porque Deus estava ao lado do povo de Israel,
é que eles não foram consumidos nem pelo inimigo, nem pelas forças da natureza, né, ou pelos feitos naturais que eles enfrentaram. Se você ainda não entendeu, é quando o mar abriu. Aí você pode dizer assim, sim, mas é que quando sopra o vento e tem ali um banco de areia, e tá bom. Pode até ser um fenômeno natural do mar se abrir e eventualmente acontecer de novo. Só que aí, como é que você me explica que os soldados egípcios morreram ali também? Então, se era um fenômeno natural, todos passariam por ali, né? Ah, e tem épocas do ano em que a maré puxa para cá, a outra maré puxa para lá, faz um banco de areia e dá para passar no mar. Tá bom, só que onde passa um, passam dois. Se era um fenômeno natural, né, criava uma ponte natural ali, os egípcios também passariam. E passariam mais fácil ainda que os hebreus, porque os egípcios estavam acostumados e livres a andar por ali. Os hebreus não. Então não casa. Era Deus segurando para cá e segurando para lá. Aí eu fico imaginando o peixe que ficou de um outro lado e o cardume dele do outro, para ele explicar depois o que aconteceu. Onde é que você estava então? Não sei. Deus estava cuidando do lado do povo. E às vezes na caminhada a gente para e pensa, porque do nosso lado pode significar isso, do nosso lado, né? Estar aqui, do meu lado, fisicamente caminhando comigo. E aí, quando a gente vai pensar no deserto, a gente via muitas vezes Deus caminhando de noite numa coluna e de dia numa nuvenzinha. E estava caminhando ali também. Quando o povo estava acampando, o que Deus fazia? Acampava também. Estava lá no tabernáculo, né? Na sua cabana, estava lá também. Deus estava caminhando ao lado. Do lado também pode ser no seguinte sentido: Deus estava não só fisicamente ali perto, mas Deus estava no mesmo propósito do povo. Ou o povo estava no mesmo propósito de Deus. Né? Estavam os dois do mesmo lado. Você vai num estádio, tem um jogo de futebol, sei lá, um jogo importante, e aí você está com uma camisa, diz uma cor. Que é? Vermelho. Você está com uma camisa vermelha. O outro cidadão está do outro lado do estádio, mas está com uma camisa vermelha também. Ele está do teu lado? Sim e não. Ele não está do teu lado, mas ele está do teu lado. Por quê? Porque os dois são de vermelho. Pronto. Então, nesses dois sentidos, do lado, Deus estava do lado. Mas eu acho que está errado ali, porque está falando de Israel. Você é judeu? Então o versículo não cabe para nós, né? Cabe? É. Se cabe, Jesus disse que cabia. Vamos ver? Mateus 28, versículo 19 e 20 diz assim: Ide por todo o mundo, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Ou seja, vão por aí, contem quem eu sou, tragam eles para o rebanho, coloquem ele do meu lado. E aí termina o versículo 20 dizendo: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Esse mesmo lado que Deus levantou para o tempo de Israel, ele também estabelece para o tempo de hoje. A primeira dimensão que eu vejo quando eu olho o Salmo 124 é que esse lado de Deus ainda tem um lado, Deus ainda tem um lado, e a porta para entrar esse lado ainda está aberta. E aí? Tá bom. Optei a andar do lado. Só que quando eu estou andando do lado, tem um caminho a ser percorrido. E nesse caminho podem ter pedregulhos, podem ter pedras, pode ter uma curvinha para cá e para lá. Por isso, a segunda dimensão. Você viu que é automático, né? Que é no comando de voz. Eu dou comando. Versículo 6 diz: Bendito seja o Senhor nosso Deus, que não nos entregou para sermos dilacerados. Há momentos em que, na história do povo de Israel, eles tinham tudo para perder. Não tem a menor lógica de como eles ganharam. Iam perder e não tem nem negociação.
seja porque bota um grandão para lutar com o pequenininho. Aí o que você faz com o pequeno? Tira a armadura dele. Olha que inteligência. Tá o grandão, se você não entendeu ainda, é Davi e Golias. Tá o grandão que vai lutar. Quem que você escolhe? O menor de todos. Aí o que você faz? Tira a armadura do menor de todos. E o que acontece? É o menor que ganha. E sabe o que Davi estava fazendo lá na hora? Davi não estava nem como soldado. Davi estava como os portugueses chamam de estafeta. Né? Ele era do Globo, foi levar o... É verdade, ele foi lá para levar a marmita para os irmãos. Né? Eles pediram lá, e o Globo chegou de bicicletinha. Né? Tirou a mochilinha, amarelinha, e aí ele ainda acaba ganhando. Tem outra vez, sai o aprendiz do profeta, olha para a nuvem, e é uma nuvenzinha do tamanho de uma mãozinha. E aí quando ele olha de novo, ele vê os exércitos celestiais. As dimensões da proteção de Deus não são lógicas, nem mensuráveis, nem visíveis aos olhos humanos, mas elas são inequívocas quando a gente olha para a história do povo de Deus. E Deus protegeu Israel durante todo o tempo para que na raiz de Israel viesse Jesus. E esse mesmo Jesus que falou aquele texto lá de Mateus, em Lucas 21, promete que a mesma proteção sobre Israel também estará sobre nós. Que não é uma proteção que a gente gosta muito. Se você for ver lá Lucas 21, a proteção que a gente quer é a proteção que nada aconteça. É ou não é? Vamos ser honestos. O que a gente mais quer é que nada de ruim aconteça, de que tudo dê certo, de que tudo que a gente faça seja o mais frutífero possível, de que todo negócio que a gente faça a gente tenha lucro, de que tudo que a gente faça dê certo, e aí a gente vai caminhando vendo que não é bem assim. Mas vamos ver o que Lucas 21, versículos 17 a 19 diz? O seguinte, em Mateus a gente viu que era para ir, pregar o evangelho, batizar as pessoas, e aí Lucas 21 vai responder: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Pera. Deus está dizendo que nós vamos ser odiados? Então, Jesus está dizendo isso. Odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, seja ele preto ou branco, como é o meu caso. E perseverando, vocês obterão a vida. A proteção que Deus nos garante é essa. Passar por adversidades, passar por desafios, passar por momentos de ódio, e ainda que seja um ódio imerecido, porque você não está pregando o evangelho, você não está pregando o nome por maldade. Ao contrário, você está trazendo uma boa nova, e ainda assim você vai ser odiado. Ou seja, mesmo fazendo o bem, não vão gostar de você. Tá bom, acontece. O mundo não é justo. E aí? E aí, tudo bem. Passamos por esse mundo. E passamos como? Passamos tranquilo, perseverando, para obter a vida. A mesma proteção que está ali, de não sermos entregues aos que nos odeiam, de Israel não ser entregue aos que os odiavam, também cabe a nós. Não seremos entregues aos que nos odeiam. E ao não ser entregue e caminhar com Deus ao lado, nós chegamos na terceira dimensão do cuidado de Deus. A terceira dimensão do cuidado de Deus é a dimensão da autonomia, ou, como está ali, a dimensão da libertação. Se você já me viu no WhatsApp, já viu minha foto no WhatsApp, você vai entender agora. Eu uso um passarinho, faz muitos anos. Eu não uso foto, eu uso um passarinho. Porque quando eu entro nessa qualquer discussão, eu digo assim, eu não sei, isso é uma discussão de gente, eu sou só um passarinho. E ainda uso um pardal. É um pardal muito bonito, ele usa papillon, né, gravata borboleta e cartola. Não é porque é um pardal que ele não precisa ser chique. Mas é um pardal. E por que um pardal? Porque pardal ele não é grande o suficiente para aparecer como uma águia, né? Mas ele é
segundo a Bíblia, o passarinho que faz o ninho mais perto do trono de Deus. Os pardaizinhos, ele não incomoda, mas ele está ali presente. E aí o pardalzinho também aparece aqui. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha que foi quebrada e nós escapamos. Mas lembra quando eu falei lá do lado, que eu falei que tinham dois entendimentos? O escapar de uma armadilha também tem dois entendimentos. Escapar de uma armadilha pode ser você nem cair na armadilha. É, na verdade. Escapei. Eu vi a armadilha e escapei. Saí pela tangente, desviei, não fui para cá, não fui para lá, consegui escapar. Mas escapar também é quando você cai na armadilha. Quando você cai na armadilha, aí você volta lá na primeira dimensão, chama Deus para o seu lado, que você se afastou de Deus. Ou você lembra que Deus não vai deixar a gente perecer, Deus oferece a sua proteção, e aí você escapa. As portas se abrem. Mais ou menos como, vamos supor que fosse possível que duas pessoas presas, acorrentadas, o que você faz para escapar? Você pega um clips, pega um pedacinho de metal e começa a abrir o cadeado. É assim que a gente escapa de uma corrente, certo? Ou você pega a corrente e começa a cantar? Dá para escapar cantando? Pois é, mas tem gente que já escapou cantando, né? Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, e o que eles fizeram? Cantaram. Cantaram um agudo tal que vibrou. Não foi assim? Não foi. Vibrou o negócio, as correntes se soltaram e eles foram soltos. A dimensão da libertação é isso. Deus nos torna livres a ponto de escaparmos dessas dificuldades. Mas é da autonomia, porque Deus escolheu nos fazer inteligentes. Deus escolheu nos fazermos capazes de pensarmos. Deus nos ama de tal forma que escolheu nos fazer capazes até de dizer não para Deus. E tem muita gente por aí que diz. E a graça de dizer sim para Deus está justamente em poder dizer não. Eu já usei essa ilustração, mas é como num namoro. Quando você se apaixona por alguém, conquistar aquela pessoa só tem alegria, porque aquela pessoa podia dizer não. E para quem nunca namorou, uma dica: você vai ouvir mais nãos do que sim na sua vida. E quem riu só está rindo porque ouviu mais não do que sim. E aí, quando você ouviu o sim, você viu, quer dizer, quando você ouviu o sim, você percebeu que cada um daqueles nãos foi um livramento, né? Mas é verdade. Só tem graça nisso. A maioria das pessoas que ganham assim grandes prêmios nessas loterias e tal, em pouco tempo perdem todo o dinheiro que ganharam. Por quê? Porque não suaram para isso. Aquele dinheiro não é construção de uma produção, né? Não é vazio. É vazio. É vazio. Vocês já viram pessoas que são muito ricas que precisam fazer coisas estrambólicas? Porque são vazias. Não é que quem é rico é vazio. É que quem é pobre é vazio também, só não consegue fazer as mesmas coisas estrambólicas que o rico faz. Tá? O vazio humano não tem nada a ver com a carteira. É que o rico consegue demonstrar o seu vazio. A que ponto? A ponto de entrar no submarino para afundar lá no Titanic. Se o negócio já afundou uma vez, você vai afundar de novo? Vai.
E daí? Aí o negócio explode, e daí? Aí você encontra o pessoal do Titanic também. Você vê o navio e agora você vê os integrantes do navio. Lembram disso? Tem outros exemplos. Sobra. Vocês já viram aquelas... Atriz acontece muito isso, né? Essas mulheres que acabam sendo famosas na TV e tal. Vocês já viram quando elas ficam velhas? Tem umas que se transformam, viram um monstro. Por quê? Porque ela é vazia e ela só era importante quando ela era jovem. Então o que ela faz? Tudo para tentar ficar jovem, né? Aí você vai falar assim: ah, mas eu tô aqui cheia de ruga. Lembre que ela fez porque ela tinha dinheiro. Se o seu valor está na sua juventude ou no seu belo rosto, é isso. Desculpa te informar, o tempo vai passar. A gravidade vai agir. Quando nós não estamos preparados, quando nós não estamos cheios de Deus, as armadilhas vão aparecendo. O rico é fácil, porque, como eu disse, ele tem dinheiro e acaba demonstrando as armadilhas em que ele vai caindo. O pobre fica no sonho de cair nas armadilhas que o rico está caindo. Quando nós somos cheios de Deus, nós escapamos dessas armadilhas. Nós somos livres para não cair nessas armadilhas. E aí é bem fácil qual versículo eu escolhi, né? Você já sabe. João 8,36. Como que a gente se enche para não estar restrito a essas armadilhas? Bom, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando eu estou cheio de Jesus, quando eu estou cheio da presença de Deus, o meu cabelo vai ficando branco e aí eu lembro de Provérbios. Cabelo branco é uma coroa de glória na cabeça daquele que vive com justiça. E aí, eu fiquei velho? Não, eu não fiquei velho. Eu fiquei cheio de testemunho. Ah, arrebenta essa, hein? E aí eu enriqueci? Eu não enriqueci. Deus proveu a capacidade de eu abençoar muitas vidas. Ou então, na velhice eu fiquei pobre. Não, eu não fiquei pobre. Deus me mostrou a viver dependendo apenas dele. Tá vendo como é diferente? Boa, que bom que gostou. Mas ainda tem uma coisa que a gente não pode esquecer. O versículo 8. Eu não sei vocês, mas todo ano, eu tenho pelo menos 2 despesas. E 2 despesas, tem 2 momentos do meu ano que eu jogo dinheiro fora. E jogo dinheiro fora com alegria. Uma delas é em março, a outra é em junho. Todo março eu pago o seguro do meu carro. E todo junho eu pago o seguro do trotinete do Daniel. Verdade. E todo ano eu fico muito feliz quando chega lá o e-mailzinho da seguradora, já com a referência multibanco, e eu penso, o dinheiro que eu gastei ano passado eu joguei fora. E o desse ano eu quero jogar fora também. É ou não é? Alguém paga seguro para usar? Eu pago seguro para jogar fora o dinheiro. E quero que a vida inteira eu possa pagar o seguro para jogar fora. É ou não é? Mas por que a gente paga? Porque se Deus prometeu socorro para minha alma, não para o meu carro, nem para o trotinete do Daniel. Se acontecer alguma coisa, se na caminhada eu me afasto do lado, se eu não encontro plenamente Deus na minha caminhada, se eu não escapo plenamente da armadilha, se nem tudo às vezes acontece na caminhada correta, se nem tudo dá certo, ainda tem um socorro. Não fico desamparado em momento nenhum. O nosso socorro está no nome do Senhor. Se uma adversidade chega, o Senhor ainda é alcançável. Continua ao meu lado. Deus não é um seguro.
ok? Mas a ideia do pagar o seguro para não usar é essa. Se não dá certo, ainda tem esperança, ainda tem um alívio, ainda tem o socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor, que mais do que um apólice de seguro fez os céus e a terra. Se Deus é capaz de fazer o céu e a terra, Ele é capaz de nos socorrer. Em Mateus 11, versículo 28, em mais uma das palavras de Jesus, se você não percebeu, nas 4 dimensões eu trouxe palavras de Jesus. Em mais uma fala de Jesus diz: Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Nós vimos hoje 4 dimensões. A primeira dela é a companhia, e há áreas da sua vida em que você tranquilamente vai passar com a companhia de Deus ao seu lado e vai ser uma tranquilidade. Talvez a área que você passa na companhia de Deus é uma e a do outro é outra. Mas tem áreas da sua vida que você vai passar com total tranquilidade. Outras áreas da sua vida você vai enfrentar algumas dificuldades, alguns ódios indevidos, algumas adversidades, mas você terá plenamente a proteção de Deus. Em outras, Deus ficará tão afastado, não porque Ele está longe, mas porque Ele está deixando você ter autonomia. Está deixando você caminhar. Está deixando você ter um protagonismo ali na história. Para depois você chegar diante do céu e Ele perguntar, e aí, o que você fez? E você dizer assim, ó, está aqui o fruto do que eu fiz. É Deus te dando uma oportunidade de você dizer, eu amei o próximo. Olha aqui como. Aí Deus vai falar assim, que legal, tá aqui sua coroa. Aí você vai falar assim, obrigado, mas quem merece é você. E aí devolve. Né? Era isso que os anciãos faziam. Chegavam lá, aí Apocalipse, recebiam a coroa e diziam, opa, essa é a minha coroa da glória? Sim, então devolva ao cordeiro. Né? Mas é isso. Deus nos dá essa liberdade para que nós possamos apresentar a Ele o fruto dessa liberdade que Ele nos deu. Algumas áreas da sua vida você terá isso. E aí use bem essa liberdade que você está ganhando. Mas tem algumas áreas que você vai enfrentar dificuldades, tem algumas áreas em que as coisas não vão dar certo, tem alguns momentos em que as coisas não vão estar muito bem, tem algumas coisas que não dependem de você, mas não vão sair como deveriam sair, ou não vão sair como você queria. Ainda assim, tem a dimensão do socorro. Assim como Deus cuidou do povo de Israel, Jesus também prometeu aliviar o nosso fardo e trazer sobre nós descanso. Eu não sei a área, você sabe as áreas em que cada uma se aplica. A minha vida tem áreas em que se aplicam todas essas. Seja qual for a área, e seja qual for a dimensão do cuidado de Deus, fato é, estando junto a Ele, a nossa vida é mais tranquila. É sobre isso, sobre essas 4 dimensões, que nós conseguimos experimentar o cuidado de Deus. Por isso eu queria encerrar a conversa de hoje orando, mas com você refletindo sobre a sua vida. Onde é que você precisa da companhia de Deus? Onde a companhia de Deus tem sido necessária e você não tem dado lado para que Deus caminhe contigo? Talvez você tenha um pouco de medo de descer uma carruagem de fogo, você ser levado ao céu, andando tanto na companhia de Deus. Tá bom, não precisa chegar a isso. Mas começa a andar ao lado de Deus. Onde é que você não consegue caminhar tranquilo e precisa da proteção de Deus? Onde é que você não consegue ter a autonomia e você precisa de liberdade? Onde é que você está amarrado
no pecado e precisa de libertação? E onde é que você não consegue nem ver a libertação, não consegue ver a liberdade e precisa urgente de socorro? Vamos orar?